Vamos orar então, minhas irmãs. Senhor Deus e Pai Celestial, nós te louvamos e agradecemos pela vida da Naná. Te agradecemos pela oportunidade de ouvi-la aqui, ó Pai, e pedimos para que o Senhor possa descer com a sabedoria do alto, que o Senhor possa colocar as palavras certas nos lábios dela, tudo aquilo que nós precisamos ouvir, cada uma de nós. Precisamos muito entender, ó Deus, qual é a nossa função como mulheres aqui na terra, Senhor, para propagar o seu evangelho, para poder aconselhar umas às outras, poder caminharmos juntas, ó Deus. E nós te pedimos, ó Deus, que neste momento nós possamos ouvir com o coração aberto, com o coração sedento da Tua palavra, e que nós possamos frutificar, não só nas nossas vidas, mas também nas vidas daquelas pessoas que nos cercam, tanto aquelas que não são cristãs, quanto aquelas que já são cristãs, mas precisam dar um passo a mais na caminhada rumo à maturidade, a parecer mais com Cristo. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Fala conosco, quebranta o nosso coração neste momento, mas também nos dê encorajamento bíblico, ó Pai, diante das dificuldades que nós enfrentamos nesse mundo hostil. Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Aqui já bom dia. Que privilégio poder estar aqui numa conferência tão especial e da qual eu tenho ouvido falar e tenho visto o Sacha, a Ana, a Michelle e o Márcio sempre muito entusiastas dela e também desse ministério. Então, realmente é um privilégio poder estar aqui, um privilégio já poder ter encontrado tantas de vocês que de forma direta ou indireta têm acompanhado o Ministério Filipenses 4:8. Se você ainda não conhece, ali atrás tem um banner com QR Code que se você clicar nele ali, você vai cair nas principais informações em relação a ele, saber exatamente aonde você acha o Filipenses 4:8 nas redes sociais. Michelle já me apresentou, mas só para eu falar um pouquinho mais a respeito de quem sou eu, né? Eu confesso que eu acho que você não falou meu nome, né? Você ficou no Naná, você abafou o caso, tá? Não tem problema, porque normalmente é assim mesmo, tá? Mas o meu nome é Ana Márcia, mas assim como o Sacha, o pessoal sabe que o Sacha chama Alexandre ou é um segredo também? Então, é uma coisa de família. Os nossos nomes, eles só serviam para as horas de bronca, entendeu? Nos demais momentos, realmente, a gente tem um irmão mais velho também, que tem o nome do meu pai, mas aí todo mundo chama ele de Júnior. E aí, o Sacha e a Naná. Mas o meu nome é Ana Márcia, tá? Eu sou casada com o Luiz, aquele distinto rapaz que cantou Evidências ontem aqui nesse palco, tá? Eu me surpreendi quando eu soube que ele gostava e eu cantei com ele, e assim estamos já há alguns anos, né? O pessoal fala que nosso gosto musical é um pouco duvidoso, mas tudo bem. A gente é casado há 15 anos, a gente completou 15 anos de casado agora no dia 30 de agosto, e nós temos 2 filhos, a Esther está numa fase que não é que ela tem 11, ela vai fazer 12. É diferente da gente que fez 40 há alguns anos, que fez 30 há alguns anos, né? Ela vai fazer 12, essa é a idade que ela tem. Mas dia 12 de setembro ela completa 12 anos e o João tem 10. A gente mora em São José dos Campos desde janeiro desse ano. A gente já mudou bastante. Quem me acompanha no Instagram, de vez em quando tem que... Naná, só um update, você mora onde agora mesmo? Aí eu dou uma atualizada. Mas eu espero de coração, tem sido a nossa oração, que a gente permaneça em São José dos Campos durante bastante tempo. Estamos muito felizes e adaptados lá. E frequentando a Igreja Batista Maranata, que é a igreja da qual o Sacha é pastor. Como a Michelle falou, lá em 2010, eu criei o Ministério Filipenses 4:8. Começou de uma forma completamente diferente. Ele era um blog. Lembram dos blogs? Ele ainda existe, mas ele era mais famoso lá para trás. Ele começou com um blog com a motivação de encontrar mulheres que tivessem o mesmo interesse que eu, de viver uma vida... Eu sempre falo isso porque era a forma como eu enxergava mesmo. O meu interesse era viver uma vida comum nas mãos de um Deus extraordinário. E onde estavam essas mulheres que tinham esse interesse, que viviam os dilemas de cuidar da casa, de cuidar do seu trabalho, de cuidar das suas famílias, de gerenciar o seu tempo, a sua carreira, tudo aquilo que Deus lhe dava na mão para fazer, de forma a trazer glória a Deus. Né? Então, eu fui em busca de materiais, a princípio na internet, que tivessem especificamente esse foco, e encontrei muita coisa na época, né? Depois eu soube que eu não procurei direito, mas na época, tudo que eu encontrei era muito norte-americano. E embora eu tenha realmente consumido e sido muito edificada com conteúdos americanos sobre isso, eu via muita coisa cultural
que aqui a gente vivia de uma forma diferente. Então eu resolvi começar um blog despretensioso com o objetivo de falar de vida cristã para as mulheres de qualquer idade que quisessem me ouvir. E a minha vida foi passando por diversas transições desde a fundação desse ministério, de tal forma que durante alguns anos eu praticamente não escrevi, fiquei um post por ano, 2 posts por ano. Mas aí depois de alguns anos já morando em Campinas, também uma cidade que morei, e trabalhando na Unicamp, onde eu trabalhei como professora durante 8 anos, ali eu senti que eu já tinha condições e muito interesse e vontade de voltar a escrever e voltar a trabalhar com isso. E voltei a escrever timidamente. Até que na pandemia, no ano de 2020... quando todo mundo sabe o que aconteceu em 2020, né? A gente nem precisa dar muitas explicações, mas na pandemia, o ministério ele teve uma guinada, digamos assim, em que, por conta de um vídeo específico, eu sempre gosto de falar, porque isso me marcou muito, sobre a discussão se eu devia ou não, se nós deveríamos ou não ter medo da Covid-19. Eu assisti um vídeo do Paul Tripp sobre isso, e a resposta dele era sim e não. E aquilo me intrigou, porque às vezes a gente ficava lá no começo, a gente ficava um pouco aquela coisa, não, o crente nada teme, eu nada temerei, em frente eu irei, né? E aí a gente ia e não, ninguém é para ter medo de nada. E a primeira resposta dele é sim, você deve ter medo. Porque o medo, ele nos induz a uma resposta apropriada. O medo vai fazer você entender que essa é uma doença nova que as pessoas não conhecem e que diante disso você deve tomar medidas que vão te tornar mais cautelosa. Só que, quando o medo te dominar, é aí que você não pode. É aí que não cabe ao cristão ser dominado pelo medo. E ele partiu de uma frase que eu nunca vou esquecer, porque foi ela que virou o Filipenses e depois a minha vida. Ele falou, se nós tememos uma ameaça como uma pandemia, nós não conhecemos o Deus que nós temos. E aí, depois de eu ter ouvido isso, eu pensei, quer saber, eu vou pegar esse Filipenses 4:8. E a partir de amanhã, nós vamos começar a fazer uma live por dia, 7:30 da manhã, meditando sobre os atributos de Deus. Porque nós precisamos, em tempos de pandemia, a gente não precisava de mais estatística. A gente não precisava de quantos mortos nós temos hoje, em qual país, se põe a máscara, tira a máscara, põe a máscara no queixo, põe a máscara na testa, o que é para fazer com a máscara? A gente não precisava daquilo. A gente precisava, principalmente, entender quem era o nosso Deus. Que mesmo diante daquela ameaça, não perdeu o controle da situação. Então começamos e 3 anos depois, estamos praticamente semanalmente fazendo lives até hoje. E graças a Deus por isso. Hoje o ministério tem por objetivo realmente falar sobre vida prática, Bíblia para mulheres de todas as idades, partindo sempre dessa premissa. Quanto mais nós o conhecemos, mais nós o amamos. Conhecê-lo mais nos fará amá-lo mais. Conhecê-lo mais nos fará temê-lo menos. Temer o mundo menos, certo? Temê-lo mais e temer o mundo menos. E conhecê-lo mais também nos fará entender exatamente o propósito para o qual nós fomos criadas. Então, quando a gente pensa, quando eu vi o tema, a Michelle me deu o tema, vamos falar sobre caminhada feminina. A primeira coisa que eu pensei, é importante discutir feminilidade, mas a gente não pode perder o foco de onde a nossa feminilidade está embasada. Aonde está firmada a nossa identidade. E sim, nós somos mulheres, isso é algo extremamente importante, essencial e crucial de quem nós somos, mas a nossa identidade está firmada em Cristo, que nos faz mulheres. E aí a Elizabeth Elliot fala uma coisa com muita propriedade. Ela diz, o fato de eu ser mulher não me torna um tipo diferente de cristã. Mas o fato de eu ser cristã muda tudo sobre a forma como eu sou mulher. Então, para nós discutirmos feminilidade, a gente vai dar primeiro um passo para trás, se é que podemos dizer assim, e entender onde está firmada a nossa identidade, como isso muda tudo sobre a forma como nós exercemos a nossa feminilidade. Então, eu quero propor que a nossa identidade, ela está firmada em algo muito maior, em algo muito mais sólido e bem fundamentado do que estereótipos nos quais muitas vezes a gente ancora a feminilidade. De tal forma que se a gente não se encaixa, a gente fala, bom, não sei mais quem eu sou, ou eu acho que eu vivo uma feminilidade distorcida, ou que eu não sou completa em termos da minha feminilidade porque eu não exerço X, Y, Z papel.
Mas a nossa identidade não está fundamentada em papéis transitórios. Ela tem que estar fundamentada numa coisa maior do que isso. Numa coisa que se for tirada de mim, ou se eu nunca tiver, ou que no céu não me fará falta. Essa é uma identidade na qual vale a pena eu depositar a minha esperança e a minha confiança. E me definir a partir dela. Algo que caminha sempre com a gente, independente dos papéis que nós desempenhamos em 1, 2, 3 fases da vida. Com certeza, essa identidade é algo que a gente pode chamar de identidade mesmo, né? E a Bíblia, boa notícia, é que a Bíblia, de capa a capa, ela é um livro que nos fala sobre esse assunto. A Bíblia, de capa a capa, nos fala sobre identidade. E nós vamos ver aqui, nesse nosso momento juntas, como que esse tema é apresentado para nós ao longo de toda a Bíblia. E por que saber disso? Por que estudar a identidade? Define e muda tudo sobre a nossa identidade, para aí sim a gente falar sobre essa identidade feminina. Tá? Obrigada. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1. Versículos 26 e 27. Gênesis 1 tá fácil, hein? Uma vez eu brinquei em algum lugar, eu não sei porquê, mas eu pedi para abrir em Ageu. Falei, abre a sua Bíblia em Ageu, eu vou te dar 15 minutos para isso e depois a gente... Mas Gênesis 1, eu acho que a gente está um pouco mais segura, certo? Gênesis 1, versículos 26 e 27. A gente vê um texto que talvez você olhe e fale, Naná, mas esse aqui eu já conheço. E essa é a beleza da Bíblia. A gente olhar para versículos que a gente já conhece e que nos trazem verdades que a gente insiste em esquecer. Ou insiste em não saber o quanto isso se aplica diretamente para nós. Gênesis 1, 26 e 27 diz o seguinte. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Se você olhar antes desses versículos, você vai ver que existia um padrão na criação de Deus. E o padrão, veja comigo no versículo 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. No versículo 20, disse também Deus, encham-se as águas de seres vivos, etc, etc. Versículo 24, e disse Deus, produza a terra seres vivos. Agora, no versículo 26 e 27, é diferente. Versículo 26 e 27, não está escrito, haja homem. Não está escrito, crie-se homem. Mas está escrito, façamos o homem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O plural aparece aqui pela primeira vez. E também não é mais voz passiva. Agora é uma voz ativa, mostrando um ato criativo do nosso Deus, envolvendo toda a trindade, porque aqui a gente está falando no plural, certo? Não é haja homem. Aqui a gente está falando façamos o homem. Você pode ver também que ao longo desse relato de Gênesis, cada animal vai sendo criado segundo a sua espécie. Façamos as plantas, façamos os répteis, segundo a sua espécie. Segundo a sua espécie, segundo a sua espécie. Mas aqui não. Façamos o homem à nossa imagem. Façamos o homem à nossa semelhança. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher são criados assim. Deus estava decidido desde o primeiro ato a ter na terra um filho, um representante que fosse a sua imagem e semelhança. Então ele cria o homem e a mulher. Então uma primeira coisa, na primeira página da Bíblia que a gente pode perceber de importante sobre feminilidade. Deus cria o ser humano como homem ou mulher. E muitas vezes, para se esquivar de algumas questões difíceis ou delicadas, a gente costuma tratar a feminilidade em dois extremos. Ou a gente trata a feminilidade só em função de estereótipos específicos, ou então a gente anula esses estereótipos e começa a falar assim, não existem diferenças, porque somos todos criados à imagem e semelhança de Deus. Sim, nós somos todos criados à imagem e semelhança de Deus, mas nós somos diferentes. Nós somos criados de forma diferente. Nós não somos feitas principalmente humanas com um lado mulher. Se você já ouviu isso, está errado. Nós somos feitas mulheres em nossa totalidade.
A nossa humanidade, ela não é uma coisa assim maior ou mais importante do que eu ter sido criada mulher. Eu fui criada mulher, nós somos criadas mulheres, como uma expressão da nossa humanidade. Tudo que a gente faz, nós fazemos como mulheres. Tudo que a gente faz como mulher. A gente não pode e nem consegue existir, exceto como mulheres. Deus estabelece isso desde a criação, quando Ele nos faz a sua imagem e semelhança, como homens e como mulheres. Eu não sei se já está na hora, mas eu vou falar várias vezes dele. Esse livro aqui é um livro que tem lá atrás, e eu espero que tenha estoque aí atrás, porque realmente é um livro muito bom, talvez o melhor que eu já li sobre feminilidade bíblica, Mulher Atípica, Livre, Plena e Chamada em Cristo. Esse é um livro sensacional, que vai romper estereótipos, que vai, romper estereótipos sem desmerecê-los, mas mostrar onde fica o lugar de cada um desses papéis que tantas vezes a gente confunde e acha que feminilidade é isso, aquilo. Um livro que nos mostra quem nós somos em Cristo e como isso muda tudo. E é ela, a autora, Abigail Dodds, que diz: nós não podemos existir, exceto como mulheres, porque nós somos criadas assim. E quando a gente iguala o ser mulher, a nossa percepção de feminilidade, ou a papéis específicos, como, por exemplo, mulher é esposa, mulher é mãe, o que nós estamos fazendo é trocar a plenitude da criação divina da mulher por um estereótipo que a gente tem dela. E por causa de Gênesis 1, 26 e 27, e tudo que vamos ver hoje depois, nós não podemos, não devemos fazer isso. A nossa identidade está baseada em algo muito maior do que a nossa percepção, muitas vezes limitada, do que ser uma mulher significa. Nós somos feitas, então, à imagem e semelhança de Deus, para que nós nos assemelhemos a Ele. Agora, para que a gente seja semelhante como? O que significa isso? Deus ser semelhante a Ele, parecida com Ele. Efésios 4, 24, anote a referência, mas a gente não vai passar nela agora. Efésios 4, 24, nos mostra que ser semelhante a Deus envolve um aspecto ético ou um aspecto moral. Ser a imagem de Deus é fazer o que Deus faria. Isso é ser a imagem de Deus. Ele nos cria a sua imagem e semelhança, para que num aspecto moral, a gente fica demais, né? A gente haja como Ele haja. Ser a imagem e semelhança de Deus, então, é fazer o que Ele faria. Além disso, em Colossenses capítulo 3, versículo 10, a gente vai ver que ser a imagem de Deus tem um aspecto racional. Não é só eu fazer o que Ele faria, mas é eu conhecer o que é verdadeiro e pensar como Ele pensa. Isso é ser parecido com Ele. Isso é ser a imagem e semelhança dEle. Fazer o que Ele faz, pensar como Ele pensa. E no Salmo 8, versículos 5 e 6, a gente vê algo que se assemelha com o que depois Moisés vai dizer para nós aqui no versículo 28, né? É o aspecto real. Nós sermos filhas da realeza, digamos assim. Né? Nós devemos exercer domínio, governar no reino de Deus. Gênesis 1, 26 diz para nós, quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem, Ele continua, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, sim, envolve imagem e semelhança, está relacionado com a gente ter domínio sobre toda a criação. Isso era o que Adão e Eva deveriam fazer. Isso era o que Adão deveria fazer. Exercer domínio sobre toda a criação. E até aqui, gente, até Gênesis 1, 27, que maravilha! Que coisa boa! Deus decide, neste mundo que Ele está criando, num ato criativo envolvendo toda a Trindade, fazer o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E como seria bom se continuasse assim? Como seria bom se a gente vivesse desde então, fazendo o que Ele faria, pensando como Ele pensa e exercendo domínio sobre todo o resto criado? Só que a gente precisa virar uma página da Bíblia para chegar em Gênesis 3, abra comigo lá. E ver que em vez de exercer domínio, o homem é dominado. Em vez de exercer domínio, algo que era inerente à sua imagem e semelhança de Deus, o homem ele é rapidamente dominado. Vamos ler comigo aqui, de 3, de 1 a 6, o relato da queda.
Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu a seu marido, que comeu também. Deixaram-se dominar pelo desejo de agir não como Deus, mas melhor do que Ele, de estar acima dele, ou de rivalizar com Ele, diante daquela ideia maravilhosa de ser perfeito como Ele era. Deixaram-se dominar e se tornaram escravos do pecado. Nesse momento, a imagem de Deus foi manchada. E ela foi manchada de tal forma que eles se tornaram corrompidos, quebrados, tolos. Ainda carregavam a imagem de Deus, mas de uma forma distorcida. Espelhos quebrados, como algumas pessoas costumam dizer. Ainda reflete, mas não reflete como deveria ser. Reflete de uma forma distorcida. Mas no mesmo capítulo, quando eles são confrontados por Deus no jardim, no momento em que eles estão sendo expulsos, Deus diz à serpente que um dia um filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, claramente, um dia viria alguém que faria o que Adão e Eva não foram capazes de fazer, que faria o que Adão não fez, certo? Que agiria como Deus age, que pensaria como ele pensa, e que exerceria domínio sobre a criação, e não o contrário. Fica essa promessa, e a história bíblica começa a percorrer, a existir, né? Só que a partir daí, vira mais uma página comigo, para Gênesis 5, e eu sei que talvez você olhe para a pessoa do lado e fale assim, será que nós vamos de página em página até que horas, mais ou menos? Só para eu me organizar, né? Só para eu saber se eu pego alguma coisa, se tem iFood, água de lindóia. Não, mas já estou acabando, tá bom? Essa parte, pelo menos. Em Gênesis 5, você virou mais uma página da sua Bíblia. E você vê aí o versículo 3. Olha que interessante. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Não mais a imagem de Deus, mas a humanidade se reproduziu a partir de uma imagem distorcida. A humanidade se reproduziu a partir da imagem quebrada que Adão ainda era portador. E nós somos portadores dessa imagem distorcida. Uma imagem em glória reproduzida, né? E toda a descendência de Adão, e nós nos incluímos nisso, nós refletimos uma imagem distorcida e manchada de Deus. Mas Deus que não desiste de nós e é um Deus de aliança, certo? Consigo mesmo e também com o povo que ele escolhe para si. Depois a história vai continuar e a gente vê Deus escolhendo um povo para si. Um povo que ele chama de filho, inclusive, que é a nação de Israel. E essa nação de Israel que é prometida por meio ali dos patriarcas, que seria formado um grande povo, que seria o povo do Senhor, passam por diversas provações, acabam escravizados, oprimidos no Egito, e Deus escolhe alguém então que seria a pessoa que libertaria o povo do Egito. E as pessoas talvez pudessem olhar para ele e falar, será que é esse aí que vai esmagar a cabeça da serpente? Mas logo a gente vê o quanto Moisés era falho como nós. Alguém que, se você ler com atenção os relatos, você vai ver quantas vezes ele pediu para mandar outra pessoa. Eu não, Senhor. Manda outro. Eu não sei falar. Aí Deus fala, eu vou mandar um procurador com você. Vai seu irmão junto e ele vai falar por você. Senhor, olha, o povo está reclamando muito. Comigo não. Chama outra pessoa, chama outra pessoa, chama outra pessoa. E Deus é fiel, sustenta Moisés nessa missão, né? E Moisés, então, guia esse povo escolhido de Deus lá para fora do Egito. Eles cruzam o Mar Vermelho, de forma que virou até filme hollywoodiano, certo? Se acampam no pé do Monte Sinai e Deus aparece para falar com Moisés. Para falar para esse povo que é escolhido meu e que deve ser meu representante. Vocês agora são livres. E para viver em liberdade, vocês precisam de regras. Olha que coisa doida. Mas é exatamente isso. Para viver verdadeiramente como um povo livre, eu vou te passar instruções acerca de como vocês devem se comportar.
E aí, vocês conhecem a história até os 10 mandamentos, certo? Os 10 mandamentos são dados. E um deles diz, não façam imagem ou escultura de mim. Eu não posso ser reproduzido em nada da criação. Certo? Isso aí não costuma dar certo. Não façam, não reproduzam, não criem ídolos. Adorem tão somente a Deus. E além disso, você não vai fazer mini escultura minha, porque eu já fiz isso. Eu criei vários representantes meus. Vocês são aqueles que devem ser meus representantes nesse mundo. Deus o tempo todo tem tratado e trabalhado com esse povo, homens e mulheres, a sua identidade firmada no fato de que eles são criados por Deus para representarem este Deus. Só que nem Moisés tinha descido ainda do monte. Se você conhece a história, o povo já tinha pego todo o ouro do acampamento e transformado num bezerro que eles estavam lá adorando. Certo? A imagem em glória reproduzida faz com que o homem que é nascido para adorar não consiga mais adorar como convém. Então, ele começa a criar coisas para ele adorar no lugar de Deus. E ele cria ídolos. Na Bíblia, a gente vê a poligamia, não? Pois é, politeísmo. A gente vê poligamia também, mas o contexto aqui é outro, tá? A gente vê o politeísmo entranhado nas veias de homens e mulheres que têm uma urgência de adorar, urgência de colocar alguma coisa no centro da sua vida, mas porque estão distorcidos na sua visão e entendimento de quem é Deus. Eles colocam qualquer outra coisa no lugar. Criaturas no lugar do Criador. O pecado se alastra. Eles param de se enxergar como representantes de um só Deus e se rendem para adorar todo tipo de deuses. E o que a Bíblia nos ensina vez após vez é que nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. Certo? Quando eu adoro a Deus, eu cresço em semelhança a Ele. Mas quando eu estou adorando outras coisas, qualquer outras coisas, eu vou me tornando parecido com Ele e me distanciando daquele propósito de Gênesis 1, 26 e 27, para o qual eu sou criada, de adorá-lo e de crescer à semelhança de Deus. E eu busco me tornar, então, parecido não com aquele que eu deveria adorar, mas com quem eu coloco no lugar. E a história continua. O Antigo Testamento é uma narrativa de quanto isso acontece. História após história. Dos homens se rendendo à adoração de deuses falsos, idolatria, profetas vêm, advertem o povo, abandonem seus ídolos, se arrependam, eles se arrependem, depois caem de novo. E aí vem o rei, aí vem o juiz, e se arrepende, cai de novo. E isso vai acontecendo vez após vez, de tal forma que esse povo acaba exilado, 70 anos longe de casa. Um triste destino para um povo que tinha uma identidade tão nobre. Imagem e semelhança do próprio Deus. Para ser o seu representante aqui. Agir como ele agiria, pensar como ele pensa e exercer domínio sobre a criação. O homem não consegue fazer isso. Ele se rebelou contra essa identidade e começa a buscar identidade em outras coisas. Isso é o que nós fazemos hoje também. A gente ofusca essa nossa identidade de sermos filhas da realeza no sentido de exercer domínio sobre a criação, pensar como ele pensa, agir como ele age. E a gente começa a achar que a nossa identidade está fundamentada em outras coisas. Ídolos. Ídolos. Só que embora a gente não construa, pelo menos a maioria de nós, bezerros de ouro para colocar em casa, a gente coloca outras coisas no lugar. A gente coloca a nossa carreira no lugar. A gente coloca sucesso profissional, financeiro em outro lugar. A gente cria uma definição de estabilidade financeira e coloca isso como nosso alvo. E a gente está disposto a fazer qualquer coisa para chegar nisso. O quê? Carreira, dinheiro, casamento perfeito, filhos, ministério, beleza exterior. Até que ponto nós chegamos para alcançar essas coisas que nós colocamos num pedestal, destronando aquele que nos criou com um propósito totalmente diferente e maravilhoso? Essa busca incessante por papéis ou por questões que tomam o lugar de Deus na nossa vida acaba com a gente. Sabe por quê? Porque a gente não foi criada para isso. E se a gente não é criada para isso e tenta encontrar propósito nisso, a nossa busca é frustrada. A gente tenta alimentar a nossa vida com algo que não vai nos satisfazer, porque não é isso que a gente precisa. A Jen Oshman, num livro muito bom,
chamado Que Eu Diminua, ela conta um exemplo de você tentar numa Ferrari, ela usa um exemplo de carro para uma outra ilustração antes, mas ela fala, você já tentou colocar, é um exemplo bem assim mesmo, mas é suco de laranja no tanque de uma Ferrari e ver se ele anda? A Ferrari é uma potência, é uma máquina, a gente sabe disso, certo? Mas você precisa colocar o combustível certo. Se você não coloca o combustível certo, ela, que é uma máquina que tem potencial, não sai do lugar. Porque para que ela cumpra e atinja o seu potencial, ela precisa estar orientada e alimentada daquilo que vai possibilitar que ela arranque, que vai possibilitar que ela chegue a 150, sei lá, quilômetros por hora e fica todo mundo, né? Os homens, pelo menos, né? Eu olho e falo, meu, barulhão, desliga isso aí, né? Mas, enfim, diz que é um negócio legal, né? Mas o que acontece? É isso. A gente tenta preencher... Coloquei todo mundo no patamar de uma Ferrari agora, hein? Ó. A gente tenta preencher a nossa máquina, entendeu? Com suco de laranja. A gente está colocando outras coisas. Pura tolice. O exemplo é tolo para a gente perceber como nós também somos tolas. Quando a gente acha que qualquer outra coisa criada vai ser suficiente para nos fazer alcançar o potencial que Deus criou que a gente tivesse, de sermos suas representantes aqui. E aí, a gente não consegue, e isso acaba com a gente. A gente não consegue se enxergar quando a gente perde algo que a gente tinha e valorizava muito. Eu não sei mais quem eu sou depois que eu perdi meu emprego. Eu não consigo mais enxergar propósito depois que eu perdi o meu filho. Depois que o meu marido se foi. Eu não sei mais quem eu sou. Eu não consigo mais me definir. Quem sou eu? O que está acontecendo aqui? Veja, situações desse tipo são dolorosas, são difíceis, mas quando elas nos avassalam por completo, é hora muitas vezes da gente se perguntar onde está firmada ou fincada a minha identidade. Porque se ela estiver fincada nessas questões, quando são tiradas de nós, a gente vai se perder. A gente vai se perder. A gente ainda sofre muito esses efeitos, de forma indireta. O feminismo vem, as ideologias femininas querem combater a essência da mulher, igualando as mulheres aos homens e anulando qualquer diferença, sendo que a Bíblia, desde as suas primeiras páginas, não faz isso. Ele fala, criou homem e mulher, ambos expressando imagem e semelhança de Deus. Queremos anular qualquer coisa que na nossa perspectiva pode nos colocar para trás. E aí surgem movimentos, meu corpo, minhas regras. Não mande no meu útero. Eu faço o que eu quiser. Eu faço o que eu quiser de mim. A autora famosa, ovacionada por tantos, Clarice Lispector, tem uma frase que me arrepia. Liberdade é pouco, o que eu quero ainda não tem nome. O que uma pessoa assim está disposta a buscar? Se ela acredita que liberdade é pouco, o que eu quero ainda não tem nome. Não ao patriarcado, ódio aos homens, ódio à religião. E veja, a gente sabe que num mundo distorcido, num mundo caído, mulheres pecam, homens pecam, abuso é uma realidade, certo? Mulheres são oprimidas, isso é uma realidade, mas uma percepção distorcida de um problema real, muitas vezes culmina em propostas e soluções equivocadas. O problema de uma opressão feminina, então, não é aniquilar os homens. O problema de uma opressão feminina é volte-se para Deus. Volte-se para Deus. Porque quando nós nos voltamos para Deus, nós entendemos que somos todos, homens e mulheres, feitos à sua imagem e semelhança, com o objetivo de ter a mente dele e assim pensar como ele pensaria, agir como ele pensaria e exercer domínio sobre a criação. E a gente tem batido cabeça e sofrido os efeitos disso até hoje, certo? Nós vivemos ainda num mundo deturpado, corrompido pelo pecado. Só que diferente do que a gente viu do povo recebendo os juízes e profetas e se arrependendo e voltando, nós já temos uma revelação completa que nos enche de esperança. Porque agora, ao invés de Gênesis 7, eu vou levar você para Hebreus, capítulo 1. Porque finalmente, no tempo exato, planejado por Deus, veio a solução. Ele veio. E essa é a nossa esperança. Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 3, diz o seguinte: há muito tempo,
Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Vou ler até aqui. Deus enviou Jesus ao mundo. Graças a Deus por isso. O seu Filho, o próprio Deus, Deus Filho, que estava lá no façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus envia Jesus, revestido em carne humana. E uma coisa que deve te chamar a atenção nessa conversa sobre identidade, nós já vimos a nossa imagem e semelhança, diferente de Deus criando os animais, cada um a sua espécie. Depois a gente viu, depois da queda, Adão tendo um filho à sua própria imagem, à sua semelhança. E agora em Hebreus, nós temos um passo acima. Nós vemos que o filho é a expressão exata do ser de Deus. O filho não é a imagem e semelhança de Deus. O filho é a expressão exata. Se meu filho estivesse aqui, o João, vocês iam olhar para ele, olhar para o Luiz, olhar para ele, olhar para o Luiz. Falou, imagem e semelhança, ilustrado, certo? Eles são muito parecidos, mas o João, ele não é a expressão exata do meu marido. Por quê? Porque ele não é o meu marido. Mas aqui, a expressão exata do ser de Deus é o próprio Deus. É o próprio Deus. E ele vem a nós. Jesus vem a nós e ele faz tudo aquilo que Adão não deu conta de fazer. Adão foi dominado? Jesus exerceu domínio. Adão caiu em mentiras por não pensar como Deus pensou? Jesus combateu mentiras com a palavra de Deus. Adão falhou, foi omisso, pecou, viveu uma vida falha? Jesus foi perfeito no seu proceder. Espelhou tudo aquilo que Deus idealizou que o homem fizesse. Jesus veio e fez tudo isso. Adão deveria ser santo, fazer o que Deus faria, exercer domínio. Jesus fez isso 100%. Vira uma página da sua Bíblia, parece mentira, mas é verdade. Hebreus 4. Hebreus 4, nós vamos ver o quanto isso é real acerca do nosso Salvador. Hebreus 4, versículos 14 a 16. Portanto, vimos que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Jesus foi tudo o que Adão não foi capaz de ser. E ele, por ter sido tudo o que Adão não foi capaz de ser, sendo 100% Deus e 100% homem, 100% humano, ele conhece aquilo que nós enfrentamos aqui. Ele sabe o que é ser tentado. Ele sabe o que é alguém conversar com ele quando ele está com fome. Ele sabe o que é ter que tomar decisões cansado. Ele sabe o que é ser tentado nas principais coisas que Adão foi tentado e nós somos tentados também. Algo ser agradável ao paladar, atraente aos olhos e importante para eu parecer que eu sou melhor que os outros. É assim que nós somos tentados hoje. Ou é pela cobiça da carne é ótimo. Dos olhos, ou pela cobiça da carne, ou a soberba da vida. Jesus foi tentado dessas 3 maneiras e ele exerceu domínio e resistiu. E ele fez mais do que isso. Ele tornou possível que a nossa identidade, que a imagem de Deus fosse restaurada em nós. Quando ele morreu por nós. Quando ele morreu por nós. Morreu pelos nossos pecados e ressurge. E sabe como ele ressurge? Glorificado. Ele ressurge diferente. De tal forma que aquelas pessoas mais próximas dele, quando viram, não o reconheceram. Ele veio diferente. O primeiro humano glorificado. Mas não é o último, amém? Não é o último. Ele está agindo em nós.
Sempre foi o plano de Deus ter a terra cheia de portadores da sua imagem. Agora você vai olhar para essa história inteira e falar, puxa, é mesmo, desde Gênesis. Ele estava lá falando, esse era o plano. E agora, em Jesus, é possível. Pessoas que se pareçam com Ele, que podem sim, por meio de um processo de santificação diária nessa terra, aprender a pensar como Ele pensa, a agir como Ele age e a exercer domínio sobre a criação. Ele não está esperando até o dia da ressurreição para começar essa transformação. Se ele fosse esperar, era muito mais fácil a gente se converter e blup, subir. Aceitei, blup, subir. Mas não é, a gente continua aqui, não continua? Porque ele começa a trabalhar em nós aqui. E ele tem muita coisa para fazer em nós aqui, né? Ele tem muita coisa para fazer em nós aqui. A santificação, a transformação começa agora. Nós somos novas criaturas, nós não precisamos mais, nós somos livres de ficarmos presas, batendo cabeça, procurando coisas para a gente adorar ou basear nossa identidade. Cristo já veio e já torna capaz que a gente seja aquilo que Deus quer que a gente seja. Eu não preciso mais colocar todas as minhas esperanças num sucesso financeiro, num casamento perfeito, em filhos, numa combinação de tudo isso, numa aparência estética completamente diferente ou em qualquer outra coisa que você possa pensar em depositar a sua esperança. Porque Cristo é a sua esperança. E Ele já veio e Ele já fez tudo o que nós precisamos para sermos redefinidas de acordo com o plano original do nosso Deus. Ele já fez. Ele já fez. E a gente vai sendo transformada dia após dia de tal forma que a nossa identidade não faz sentido. Ela está baseada nos papéis transitórios que a gente desempenha aqui, mas sim em quem Cristo diz que nós somos. E quem Cristo diz que nós somos? Quando nós estamos em Cristo, Ele nos define assim: você é chamada, você é perdoada, você é justificada e você é livre e você está em obras. Tudo isso junto. Você está em obras até o dia em que você vai ser glorificada. Essa, minha irmã, é a sua identidade. Essa é a minha identidade. Essa é a forma com a qual nós devemos nos definir. Oi? Perdoadas, livres e em reforma. Em obras, em reforma, como preferir, certo? Viver em função de tentar encontrar propósito em qualquer outra coisa. Viver em função de tentar encontrar propósito em qualquer outro papel, que vai ficar por aqui mesmo, é ilusão. Nós devemos viver de acordo com o propósito para o qual Ele nos chamou. E Ele nos chamou para representá-lo. Ele nos chamou e nos criou para pensar como Ele pensa, agir como Ele agiria e exercer domínio sobre a criação. Que a sua identidade siga firme com aquele que te criou, que te chamou. E que a Nancy Guthrie fala um negócio que eu acho sensacional. Ele te livrou de você mesma para que você possa ser você mesma. Ele te livra de você mesma para que você possa ser aquilo que Ele criou você para ser. No final do livro dela, o Ainda Melhor que o Éden, que é outro que você tem que comprar ali atrás, ela fala assim, que alívio ser eu mesma, ela se imaginando no céu, chegando na glória, e ela fala, que alívio ser eu mesma, sendo livre de mim mesma. Essa é a visão de alguém que captou a sua identidade lá no âmago mais profundo e que sabe o combustível que precisa alimentar a sua máquina para que ela possa alcançar aquilo que Deus tem para ela. Agora sim, nesses 8 minutos que temos, porque a essência era essa mesmo, em termos de ênfase. Agora que a gente falou exatamente sobre o que é estar em Cristo, agora a gente pode falar sobre ser mulher. Agora a gente pode falar. Porque é um erro falar sobre ser uma mulher cristã como se mulher viesse antes. Entende? Nós somos cristãs e isso nos define como mulheres. Certo? A gente pode até entender o que é ser mulher, mas sem Cristo, ou buscando a nossa identidade em qualquer outra coisa, inclusive na nossa própria feminilidade, a gente não vai ter condição de ser aquilo que nós devemos ser. Nós somos mulheres.
Deus nos cria assim, para que dessa forma ele esteja representado por nós, homens como homens e nós como mulheres. Veja, não é um mero detalhe ser mulher. Também não quero que você entenda desse workshop que pela divisão do tempo o mulher é menos importante. De forma nenhuma. Não é um detalhe. Ele nos criou assim, eu falei isso lá no começo. É a essência da nossa humanidade. É a expressão dela. Já parou para pensar que tudo o que você faz como mulher? Tudo. Você lê a Bíblia? Mulher. Você se alimenta? Mulher. Se exercita? Mulher. Exerce a sua profissão como mulher. É que muitas vezes a gente estreita a feminilidade com coisas estereotipadas ou específicas. Deus nos fez assim, de tal forma que a gente exerce a nossa feminilidade em tudo o que a gente faz, não em uma ou outra coisa apenas. Nós exercemos a feminilidade em tudo, e isso é de propósito. Não é só em um outro papel. E aí, quando a gente faz dessas partes específicas ou distintas da condição feminina a sua totalidade, como maternidade, por exemplo, a gente está mandando uma mensagem muito confusa para o mundo. A gente está mandando uma mensagem muito confusa para as nossas igrejas, quando a gente restringe essas partes específicas como se isso fosse feminilidade. A gente está dizendo que ser mulher se limita só a algumas partes. Ser mulher, então, é ser mãe. Ser mulher, então, é ser esposa. Ser mulher é, complete com o que você quiser que já tenha ouvido, que é o que define uma mulher. Ao invés da gente mostrar a amplitude e a profundidade de nós sermos inteiramente mulheres. Mesmo naquelas áreas que são iguais aos homens. Entende? Sendo assim, qual é o perigo disso? Se uma mulher não gosta, uma menina não gosta de boneca. Se uma mulher não gosta de andar maquiada, que são os estereótipos mais comuns que a gente cria por aí, né? Se essas coisas não se cumprem ou não são enxergadas em algumas mulheres, a gente pode até pensar que a sua feminilidade está morta. Olha o tamanho do risco. Deus nos criou mulheres para expressarmos a nossa feminilidade, o nosso ser mulher, de forma a dar glória a Ele. Só que com toda essa confusão, a gente tem uma esperança. E que esperança é essa? Deus nos fez mulher, e isso é muito bom. E isso não se restringe à nossa profissão, à nossa posição, ao fato da gente ter parido ou não parido. Isso não se restringe, ou a feminilidade ela não é restrita a isso. Quando eu restringo esse chamado de homens ou mulheres das diferenças entre eles, eu acabo diminuindo o chamado dos dois. Por quê? Porque os homens são chamados a praticar hospitalidade. Já viu isso na Bíblia? Homens são chamados a serem hospitaleiros. Mas a gente muitas vezes restringe isso a uma coisa só a mulher faz. Homens devem exercer hospitalidade, mulheres devem trabalhar com afinco para o Senhor, homens devem treinar os seus filhos, mulheres devem discipular e evangelizar as nações, certo? Tudo isso nós vemos ali, então nós temos a expressão feminina de dar glória para Deus sendo reflexo da sua imagem, presentes de muitas e muitas e muitas formas. Grande parte do nosso chamado como homens e mulheres é intercambiável, mas nem tudo. Nem tudo. Existe sim alguns chamados específicos para a mulher. Ser auxiliadora, gerar vida. O homem não gera vida. Mulher tem a capacidade de gerar a vida, nutrir a vida dentro de si, certo? Ser esposa, ensinar e treinar outras mulheres e tantas outras coisas. Mas esses chamados que são específicos e a Bíblia os coloca como específicos das mulheres. Esses chamados, eles não são a totalidade do nosso ser como mulheres. Nós entendemos, e eu quis dividir dessa forma, no sentido de que a totalidade do nosso ser como mulher abrange muito mais do que esses bons destaques que a Bíblia nos apresenta. Certo? Aí talvez você esteja pensando, tá, entendi, mas como que eu vivo assim? Como que eu vivo assim? A gente vive assim, colocando o foco no lugar certo. E o foco de uma caminhada feminina, não é a fabricação da feminilidade. O foco de uma mulher feminina é fazer aquilo que Deus a criou para fazer. Ser a sua imagem neste mundo.
Então, quando eu concentro os meus esforços em pensar como Deus pensa, em agir como Deus age, em exercer domínio, eu estou empenhada num processo de santificação que vai abranger todas as áreas da minha vida. Quando eu foco na fabricação de uma feminilidade de acordo com aquilo que eu construí, que é o que eu preciso perseguir, às vezes isso é dolorido, às vezes isso não se encaixa, às vezes não se enquadra. Até com os exemplos que você pode imaginar, desde os mais profundos até os mais corriqueiros, como eu dei o exemplo da maquiagem ou de uma roupa cheia de flor, umas coisas desse tipo que a gente olha e fala, nossa, será que para eu ser uma mulher piedosa eu tenho que usar esse tipo de roupa de flor? Não consigo. Né? E muitas vezes na igreja, sem admitir, a gente tem criado esses padrões. E quando alguém é diferente ou foge um pouquinho, você fala, tem alguma coisa ruim nessa, ela precisa ser mais feminina. Você entende? Esse próprio conceito do ser mais feminina, muitas vezes ele está distorcido na nossa cabeça. Ele está distorcido na nossa cabeça. Quando a gente anda focado em santificação e não em construir uma feminilidade fabricada, a gente não precisa ficar se preocupando com essas partes distintas do se o meu feminino está bem exibido ou não. Mas sim se a gente está sendo aquilo que Deus nos chamou para ser. E Deus nos chamou para sermos santas e inteiramente dele. Amém? Santas e inteiramente dele é o nosso propósito. Essa é a essência da nossa feminilidade. E talvez você ainda esteja aí pensando, eu entendo tudo isso racionalmente, mas ainda assim, eu sinto que eu sou muito diferente das outras. Eu sinto que eu sou muito diferente das mulheres, eu me sinto atípica. Aí você já entendeu porque que você vai esgotar aquele livro que está ali atrás. Negócio que é amarrado, negócio que é tudo amarrado. Sensacional esse livro de mulher atípica, porque ela vai mostrar para nós uma coisa. O que é ser típico? O que é ser típico? Certo? Porque pensa comigo, eu não vou fazer você voltar para Gênesis, senão você vai começar a chorar aí. Mas se você voltar assim lá para Gênesis, Êxodo, pensa nas parteiras hebreias, por exemplo, que diante da missão de terem que matar todos os primogênitos dos hebreus, esconderam num ato de fé, alguns deles, ou se recusaram a fazer isso. O que tem de típico numa mulher que se coloca numa situação como essa? O que tem de típico nessa profissão, nesse risco? Pense em Raabe. O que tem de típico na vida de Raabe? Eu espero que nada. Certo? O que tem de típico na vida de Raabe? Uma prostituta completamente entregue a uma vida pagã em Jericó, que pela fé, quando recebe os espias, os esconde, certo? Mostrando, eu conheci o seu Deus, eu quero esse Deus. Você me salva que eu vou junto. O que tinha de típico na vida dela para que a gente pudesse olhar para ela e achar típica ela, completamente atípica, mas a sua fé e não a sua tipicidade a salvou. A sua fé nesse Deus que ela buscou servir e conhecer foi o que salvou ela. O que tinha de típico em Sara? Com o ventre vazio durante tantos anos, uma promessa que ela só ouvia falar e falava, não vai vir a nada. Mesmo assim, ela confiou. Ela confiou. Mesmo com seu marido que 2 vezes falou, eu vou encrencar, pode ir lá com ele, pode ir. Né? O que tinha de típico naquela vida de Sara? E ela honrou o Senhor. Ela honrou o Senhor. O que tinha de típico em Maria? Uma adolescente solteira que se viu grávida. E ao invés de falar, Senhor, como é que vai ser tudo isso? O que ela fala? Seja feita a tua vontade. Então, assim, o que é típico? O que é típico? Nossa, tem bastante estoque desse livro aí? Mulher Atípica? Não, tá bom. Então, beleza. Deus não nos chama para sermos típicas. Deus não nos chama para isso. Deus nos chama para sermos dele. Deus nos chama para sermos dele. Do jeitinho que você é. Na circunstância que você está. Que ele colocou para você. Porque ele conhece você. E não permite que você esteja em nenhuma circunstância que não seja melhor para você do que a que você está agora. Para ser atipicamente dele. Atipicamente dele por inteiro. Uma vida de obediência a Deus é o tipo de vida mais arriscado e verdadeiramente seguro que a gente pode ter. Essa é a vida que verdadeiramente agrada a Deus.
certo? E quando Ele nos coloca numa posição de nos submetermos a Ele, na sua palavra e ao seu plano para nós, por mais atípica que possa ser a sua vida, na sua palavra, você encontra tudo o que você precisa para ser totalmente obediente, fiel e fazer aquilo que em Cristo Ele te capacitou para fazer. E essa é a minha oração para cada uma de vocês aqui. Amém? Vamos orar? Vamos orar para terminar? Senhor Deus, muito obrigada, porque a sua palavra de capa a capa desfaz uma confusão que é tão urgente de nós desfazermos nos nossos dias. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos criou mulheres, e isso é algo bom, algo com propósito. E que o Senhor nos ajude a entender que nós podemos exercer a nossa feminilidade de forma a transmitir e a reluzir o evangelho que nos salvou. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor nos criou para sermos suas representantes, e nós te louvamos porque diante da nossa completa incapacidade, o Senhor mandou Jesus Cristo até nós, para fazer aquilo que nós não somos capazes de fazer. E obrigada porque Ele foi além, e Ele morreu por nós, assumiu a culpa que era nossa, de tal forma que hoje nós podemos pensar como o Senhor pensa, agir como o Senhor agiria e exercer domínio sobre a criação. Ajuda-nos, Senhor, a viver esse propósito. Nós sabemos e te louvamos porque a salvação não nos custou nada, mas nós sabemos que a santificação vai nos custar muito. E nós estamos dispostas, Senhor. Colocamos a nossa vida, colocamos qualquer tipo de ídolo que a gente ainda esteja segurando ali no escondido, que de alguma forma acreditamos que nos define. Colocamos isso diante do Senhor, pedindo, Deus, que o Senhor destrone tudo isso e reine absoluto no nosso coração, nos fazendo inteiramente mulheres e inteiramente suas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.